Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez conversando agora com a Rose e com a Gisele, que são mães de crianças autistas, né? E nós vamos conversar um pouco sobre esse transtorno do espectro autista que vem crescendo muito no nosso país, né? Como é que o poder público pode fazer para ajudar essas pessoas, essas famílias a ter uma vida normal como todo mundo tem, tá bom? Então, Rose, Gisele, prazer em ter vocês aqui com a gente, tá bom? E a gente vai deixar vocês falar um pouquinho aí, né, do que é o dia a dia, de como acontece, o que o poder público tem feito e como é que nós, políticos, podemos fazer para ajudar, né, essas famílias no que for possível. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Rodrigo, pela oportunidade da gente estar aqui, né, discutindo uma situação o qual hoje ela está sendo assim de extrema importância, ter esse olhar, né? E hoje nós precisamos justamente dos nossos governantes ter esse olhar principalmente, porque é algo que a gente precisa ali estar o tempo todo investindo na saúde, na educação. E eu, hoje, mãe de um adolescente autista do grau severo, né? Eu tenho um filho de 16 anos, diagnosticado o TEA do grau severo. E assim, então eu já tive toda uma bagagem aí, uma dificuldade para falar sobre esse transtorno, né? Que hoje ele precisa realmente de ser bastante ajudado pelos nossos governantes. Então, assim, qual seria a dificuldade hoje em relação à saúde, né? Hoje nós temos dificuldade de achar profissionais capacitados com o transtorno TEA, né? São cursos, são preparações que não são muito, que tem um custo, né, barato, acaba onerando às vezes para os profissionais em relação a se especializar nessa capacitação, e aonde que hoje a gente se depara com profissionais da saúde que não sabem nem o que é o autismo. Aí vem o choque para nós mães, né? Que, tipo assim, eu trouxe meu filho para ser tratado e aí eu que tenho que explicar para o profissional como é que tem que tratar ele. Você está entendendo? Então, assim, infelizmente, a gente ainda sofre bastante isso. E em relação também à educação, que é algo assim, hoje muito grave mesmo, a situação hoje do nosso filho ser incluso numa sala de aula, numa escola normal, essa inclusão não só ali dos alunos, né? Porque os alunos, eles estão ali, se eles veem um comportamento diferente, porque o autismo é o quê? Autismo é simplesmente transtorno comportamental, né? Então uma criança ali, um adolescente, muitas das vezes, ele não vai entender a dificuldade daquela criança ou adolescente por ele ter um comportamento diferente. E aí muitas vezes essa criança ou esse adolescente, Rodrigo, ele pode sofrer um bullying. Essa criança, esse adolescente, ele pode entrar numa depressão. Hoje a gente vê um índice crescendo aí de suicídio, né? Muito grande. E até então a mídia ela não coloca se aquela criança, aquele adolescente ali tem um transtorno, ou até mesmo um adulto, né? Sim. Porque quantos adultos que não foi diagnosticado autista? Quando acontece a questão da levar para a escola, não depende só mais de mim, né? Sim. Depende que outros profissionais, outras pessoas saibam lidar com aquela criança. E essa é a nossa maior dificuldade. Tudo que a Rose falou é perfeito, porque na educação não tem capacitação para os professores, né? Não vem da onde deveria vir. Às vezes a gente fica na dependência daquele professor ter a força de vontade de aprender sobre o assunto. E não é todos que querem, né? Então não são todos que vão querer ir lá para a internet igual a gente faz quando recebe o diagnóstico, né, em casa. Então é bem complexo, é um assunto que é para muito tempo de conversa, Rodrigo. Gostaria de complementar e agradecer essa oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre o nosso dia a dia, nossas dificuldades, que realmente faz muita diferença hoje. E assim, só para complementar, Rodrigo, uma dificuldade que nós pais tem em relação aos nossos filhos
é da gente tentar ter uma vida normal com ele, porque a gente tenta o tempo todo. O tempo todo a gente tenta ter uma vida normal com os nossos filhos, né? Porque a gente não quer criar um casulo, né? Virar um casulo dentro de casa e virar autista também, porque muitas das vezes o pai acaba virando autista junto com o filho, porque ele acaba tendo o mesmo comportamento do filho. E assim, a gente não pode ser dessa maneira. Porque eu tenho o direito de ser feliz, o meu filho tem o direito de ser feliz. Verdade. E qualquer dificuldade que eu enfrentar com a sociedade lá fora, mas eu não quero que ninguém me julgue por isso. De ver um filho meu, muitas das vezes, dando um tapa em mim, dele fazendo birra, sabe? Eu não quero que a sociedade me julgue por isso, porque ele tem esse transtorno do espectro autista. E outra coisa que eu observo, que hoje eu tenho uma dificuldade, e eu assim peito muito, Rodrigo, é a relação dos comerciantes também estar preparado para receber uma família com transtorno do espectro autista. Por quê? Hoje eu tenho que me humilhar quando eu chego nos ambientes com meu filho. Por quê? Todo mundo percebe que ele é um adolescente autista, porque ele já chega, vai correndo nos corredores, começa a se bater, porque ele tem ecolalia, ele tem estereotipia, e aí é perceptível que ele é especial. Só que assim, não se manifesta de dar uma preferência para eles. E o autista, ele tem sensibilidade a barulho, ambiente, ele tem limite de tempo. Aí quando a gente assim pede para aquele ambiente assim, você consegue atender o nosso pedido, colocar na frente, porque ele não consegue ficar mais do que meia hora aqui nesse estabelecimento. Tem como você dar essa preferência para a gente? E muitas das vezes a gente ouve de funcionários de comércios falar bem assim, eu vou verificar com o meu gerente se pode. Você está entendendo? Então, assim, é um despreparo. Então, isso é forte para nós. Eles têm a dificuldade com o tempo, né? A dificuldade de esperar, a paciência, aquele fiozinho que faz com que a gente tenha essa noção, né? Eu não posso passar daqui, eu tenho que aguardar a minha vez. Eles não conseguem ter isso, né? Eles não têm essa noção. Então, para eles, chegar no restaurante e aguardar a vez de ser atendido, é muito complicado. Nós estamos falando aqui com duas mães, né, que de repente vocês que estão nos assistindo vão assim, mas é casos isolados. Mas não, né? Vocês têm noção de quantas pessoas no Brasil já são diagnosticadas? No Brasil? Olha, Rodrigo, há uns 5 anos atrás, não é muito tempo não, para cada 1000, uma nascia autista. Aí depois, esse negócio, essa estatística, ela tomou uma dimensão tão gigantesca que virou até assustadora. Aí ela foi para 200 e pouco, para cada 200 e poucas crianças nascidas um autista, 100 e pouco, 67. Hoje é a estatística mais atualizada, para cada 47 crianças nascidas, um autista vai ser autista. A proporção então é quase 2% da população. Isso. Então não é um número... É assustador. Não é um assunto que dá para deixar para depois. Não é um assunto que dá para... grave. Várias famílias brasileiras que têm as mesmas dificuldades que vocês têm, né? E nós falamos aqui um pouquinho da questão educacional, né? Eu lembro que nós fizemos uma luta muito grande, né? Uns 5, 6 anos atrás, para que o Estado cumprisse a legislação de ter um professor para cada aluno. Você ficou até numa sala de aula, né? Fui assistir aula. O período todinho, né? Fui assistir aula na sala de aula para ver porque a gente às vezes ouve as mães falar e não vê. Mas quando você vê, você sente realmente o quanto é necessário, né, para que o bom acompanhamento da aula do próprio aluno e dos demais também, para ter uma sintonia, para que ele possa assimilar esse convívio com os alunos, com os coleguinhas, né, de igual para igual. Né? Então a gente viu o quanto é importante. E nós conseguimos, naquela época, que o Estado cumprisse o seu papel. E hoje, como é que está isso? Continua cumprindo ou teve alguma alteração? Rodrigo, existe uma lei, que é a Lei Berenice Piana, que é a 12764/12. Essa Lei Berenice Piana, ela ficou uma lei assim bem estendida, sabe? Só que ela ficou tão estendida que ela deu brecha. Aí ela acabou deixando brecha.
Então, assim, quando ela não era interpretada de um jeito assim, que palavra que eu vou te colocar aí? Menos remunerada por poder público? Poder público, né? Então, enquanto ela não era entendida dessa maneira, tá, aí como você lutou, eu lutei, ela lutou, aí as coisas estavam dando tudo certo. Mas aí eles acharam uma brecha lá, que essa auxiliar para o transtorno TEA tinha que ser para crianças que teriam dificuldade de para se alimentar, para ela se fazer higiene pessoal dela. Você tá entendendo? Então, tipo assim, só para esse tipo de transtorno, assim, do grau mais leve, né? Então, assim, mas às vezes um grau moderado, ele também precisa de um auxiliar individualmente. Por quê? Porque ele tem ali a sensibilidade sensorial, ele tem, às vezes, ele tem a compreensão, entendimento de aprendizado, mas porém ele tem uma dificuldade motora, sabe? Que muitas das vezes ele precisa de um auxiliar individual. E aí a lei acabou dando essa brecha e que ela tem que ser melhorada, que a gente pede para vocês, de repente, melhorar essa lei em relação a isso, sabe? Entendi. Porque a questão do prejuízo não é só para a criança. O prejuízo, você mesmo sabe, você estava dentro de uma sala de aula, se um auxiliar não conseguir, para ela conter um autista já não é muito fácil. Agora você imagina conter 2, 3 autistas em uma sala de aula. Ela vai comprometer o aprendizado dos demais coleguinhas. Sem dúvida. E assim, pelo que você me falou, na escola, no meu entender, esse auxiliar tem que ser para o aprendizado do aluno. É importante para a locomoção? É importante. É importante para acompanhar num banheiro, numa parte mais íntima que possa fazer a higiene, é importante. Mas para o aprendizado é fundamental. Sim. Né? Para que essa criança, se ela está no ciclo regular com os outros alunos, né, com os demais alunos, ela tem que conseguir acompanhar isso com o aprendizado. Sim. Porque senão ela vai... babá, né? Babá não precisa de professor. A palavra Falou que para usou você. agora é certa. É a correta. O que eu ia complementar é justamente isso. Hoje a lei ela está atendendo como se fosse a babá da criança. E a gente, como mãe, a gente entende que não é só isso. É lógico que se a auxiliar que está em sala de aula precisa acompanhar um cadeirante, ela vai ter que empurrar a cadeira, levar ao banheiro, ajudar ele a se alimentar se ele tiver dificuldade. Mesma coisa uma criança autista, uma criança que tenha deficiência visual, né? Ela vai ter o seu auxiliar, no caso a deficiência visual e também a auditiva, tem o que ensina especificamente aquela dificuldade que ele tem, ele auxilia nessa dificuldade. O autista, ele não precisa especificamente ter dificuldade. O meu filho, por exemplo, hoje, o Davi tem 14 anos, ele não está conseguindo ir para a escola. O Davi está afastado da escola desde o início do ano, devido às dificuldades que ele tem com o autismo, do transtorno. Ele está numa fase passando para a adolescência, ele está tendo muitas dificuldades com relação a hormônio, ele está muito agressivo, a gente está tentando ali conciliar a medicação e a escola é um ambiente que não está ajudando. É muito barulho, ele estava com auxiliar, mas ela não estava conseguindo contê-lo, ele estava batendo muito e quebrou inclusive vidro na escola, enfim, né? Então, essas situações, é lógico que às vezes nem a gente que é mãe está preparada. Em casa isso também acontece. Sim. E com muito mais frequência. Mas as questões são, a auxiliar para uma criança autista, às vezes não se dá pela autonomia da criança. A criança, por exemplo, meu filho, por mais que ele tenha essas dificuldades, ele consegue comer sozinho, ele vai ao banheiro sozinho. Mas ele não aprende se não tiver uma pessoa para ajudá-lo ali na questão da atividade. Então, não resolve somente você colocar uma auxiliar para ser babá da criança, com a justificativa de que ela vai atender se ele só pode ter uma auxiliar se ele não sabe ir ao banheiro sozinho, comer sozinho, porque no caso do autista também envolve a questão da segurança, porque eles não têm a noção do perigo. O portão da escola você pode ir em qualquer escola, não vai estar trancado.
não tem um guarda, uma pessoa na portaria para cuidar do portão da escola. Então, o meu filho pode sair, como já aconteceu com algumas mães que a gente sabe que o filho fugiu da escola e simplesmente é isso, a gente corre esse risco. Né? Como que você está com a criança dentro de uma escola que não tem esse cuidado, Proteção, né? essa proteção? Você está achando que está dentro da escola, seu filho saiu. Então, são várias questões que hoje a gente busca para melhorar, né? Não é só para o meu filho, porque, querendo ou não, se hoje a gente briga pelo nosso filho, por essas questões que eles precisam, por conta das limitações que eles têm, automaticamente a gente vai estar colocando todas as crianças na mesma situação. Todas as crianças serão protegidas se tiver uma pessoa na portaria, todas as crianças serão beneficiadas se a sala de aula for adaptada, porque do mesmo jeito que o meu filho aprende, por ele ter essa necessidade de ter uma adaptação, os outros vão aprender também, porque vai beneficiar a forma deles aprender. Sem dúvida nenhuma. Então é toda uma questão que não é só o meu, é um contexto, é um todo, né? Toda sala, toda comunidade vai ser beneficiada. Independente, né? Como eu falei no início, a capacitação desses profissionais é muito importante e ela tem que vir, logicamente, do suporte do governo, quer dizer, a SEDUC, né? Esses órgãos. Anota a lei Berenice Piana. Berenice Piana. E dá uma lida nela depois. Já anotei ali aqui. É bom vocês, assim, ler ela e entender e algumas coisas ajustar, melhorar. Porque lá na lei ela fala assim, no artigo, acho que é o 5º, se eu não estou enganada, não me falha a memória. Eles falam ali que a criança tem direito a um profissional especializado. É justamente isso. O profissional Ou seja, tem que ser um pedagogo. tem que ser um pessoal não profissionalizado. acontece. E além de ser pedagogo, ele tem que ter algo mais, uma capacitação para tá lidando com esse aluno, Justamente. né, com esse TEA. E também a remuneração, a valorização desse profissional. Sim. Né? Não pode achar que qualquer pessoa pode acompanhar. Porque também a gente um sabe aluno. que não é fácil, né? Não, a é gente fácil sabe. para nós, Claro a que gente não. sabe que não vai ser fácil para ela também. Com todo amor e carinho que as mães têm, já não é Não fácil. é, Você né? então tratar isso como uma profissão, você tem que ter muita dedicação, Sim. ter preparo e também tem que ter uma valorização. De repente, talvez, criar até uma lei aí, uma remuneração melhor para esses que atendem essas crianças. Nós temos que trabalhar Porque nesse viés. Né? Porque não são tantos profissionais no Brasil assim para fazer isso. Porque, Rodrigo, Entendeu? eu vou te Mas os que eu vou tem, te dar tem um que ser exemplo. qualificado. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou professora, você é professor. Tá? Aí, tipo assim, nós dois temos o mesmo salário, nós temos a mesma remuneração. Só que aquela criança, ele vai ficar para auxiliar, certo? Certo. Então, só que vai ser mais dificultoso para aquela auxiliar conter aquela criança, lidar, ensinar, porque ela vai ter ela vai ter que fazer muito mais planejamentos de aula, ela vai ter que ter muito mais estratégias para desenvolver, para conduzir aquela criança. E eu e você nós temos a mesma remuneração. Na verdade tem que ter uma especialização e uma remuneração melhor, né? Sim. Especialização. Porque não é só remunerar, também tem que ter a capacitação. Então, dá essa oportunidade para esses profissionais, pedagogos da educação, tipo assim, ele fazer uma especialização em crianças especiais, mas esse profissional que decidiu, eu vou atender crianças com transtorno, com síndrome, com deficiência física. Então, assim, eles escolheram. Eu acho bonito. Então, assim, vamos remunerar melhor Vamos eles valorizar, também. com certeza, é o que Né? a gente pensa também. Né? Falamos aqui sobre, acho que a educação é um ponto importante. Sim, E o segundo ponto importante é o tratamento. Né? sim. A gente sabe que é um tratamento que vai se estender ao longo da vida. Não é uma coisa que você vai curar A amanhã, gente sabe que Não. vai ter entendeu? Vai ter que conviver isso ao longo da vida. Como é que é o estado na questão da medicação? E vocês começaram a falar um pouco dos profissionais, né, médicos, dentistas, enfermeiros, profissionais que fazem o tratamento dessas crianças. Eles estão atendendo a contento? Ou você acha que precisaria ter uma qualificação melhor? Uma rede melhor, uma rede mais especializada no tratamento dele, não só do autista, mas outras crianças, como você citou também, Com que certeza. tem as suas dificuldades, as suas limitações.
Eu posso dizer o seguinte, que hoje, em 2022, né, tá bem diferente de quando eu cheguei em Rondonópolis, que não faz muito tempo, 2014. Eu percebo uma diferença muito grande. Eu vim para cá em 2014, foi aonde meu filho teve o diagnóstico, inclusive, que o diagnóstico do Davi foi tardio, ele já estava com 6 anos quando eu fechei ele aqui, foi aqui em Rondonópolis. Mas de lá para cá, eu percebo que já temos muito progresso, né, Rose? A gente conseguiu, de lá para cá, nós já temos um movimento na cidade, né, que nós podemos citar aqui que a gente começou a se reunir com mães e foi crescendo esse movimento e a gente foi começando a lutar muito, né, justamente sobre isso, sobre a questão dos tratamentos. A gente foi conversando uma mãe com outra e foi percebendo as dificuldades que a gente tinha na cidade, né? E eu acredito que não só na cidade, né? A gente pode falar, inclusive, que a nível nacional, que com certeza não é fácil para nenhuma região. E o que a gente vê é que os profissionais hoje eles estão buscando mais, né? A gente percebe que lá em 2014 a gente tinha pouquíssimas opções. Não tinha fonoaudiólogo especializado, porque para tratamento do autista precisa ser especializado. Porque não é só você entrar dentro da sala se você não sabe do que você está, né? O que você está fazendo ali. Quando eu falei para o médico que me deu o diagnóstico, falou assim, olha, seu filho é autista. Eu já estava tentando investigar fazia muito tempo. E quando ele falou seu filho é autista, eu falei, ótimo. Levei um choque, mas eu falei, ótimo, agora eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer. Né? Eu vou buscar saber o que é isso e vou tentar fazer alguma coisa por ele, o melhor que eu puder. E eu, como muitas famílias brasileiras, não tenho recursos, né, para estar fazendo tudo particular e buscando, né, outras fontes. Eu dependo especificamente do tratamento de saúde do SUS. E eu sentia muito mais dificuldade antigamente, né, há um tempo atrás, quando foi o diagnóstico, do que hoje. Mas eu vou falar para você que, claro, que se a gente puder melhorar cada vez mais, não vai ser ruim, vai ser ótimo, porque mesmo melhorando, ainda está faltando muita lacuna a ser preenchida, muitas coisas precisam ser organizadas, porque às vezes a gente já tem a estrutura, né, física para tentar fazer, mas aí a gente volta na capacitação deles, que tem que ser constante. A gente tem que ser constante nisso, né? Não pode estacionar. Em qualquer profissão é assim. Você trabalhar e estudar a vida toda para sempre se atualizar. E com crianças que precisam de tratamento, né, para o autismo, não pode ser diferente, porque eles nunca vão ter alta, vamos dizer assim. É verdade. E hoje a gente recebe alta nos nossos órgãos que a gente é atendido, né, aqui no município. Já aconteceu, já tive alta. Meu filho continua sendo autista, continua tendo dificuldade para, né, interagir, às vezes, em sociedade, as questões que vêm aparecendo com o tempo, mas ele teve alta em algumas situações, algumas vezes, entendeu? Então, quando a gente começou o nosso movimento na cidade, foi para correr justamente atrás disso, dessas buscas. Lutar por isso. Por isso, né? E a gente acabou fundando aí, né, Rose, a Associação dos Autistas aqui na cidade. E hoje ela está aí funcionando, tem pessoas à frente, né, que estão cuidando lá. A gente já entregou essa chave, né, esse ano, Rose. É um ciclo, né? É um ciclo, ajuda, porque a gente deu início, mas a gente tem que dar... tem que deixar algumas mães participar também. Política também tem que ser assim. Exatamente. Então, jogar a bola pro outro. É verdade. Bom, eu participei um pouco da associação, eu conheci a associação, participei de algumas reuniões, tentei ajudar de forma possível. E assim, eu não tenho filhos, não tenho parentes autistas, mas quando a gente começou a participar, começou a mostrar que era importante essa luta, coincidentemente, um dos nossos colaboradores, né, deu start e falou assim, ó, eu vou fazer o exame com a minha menina, eu acho que ela tá com autismo. E fez, acho que hoje vocês devem conhecer. Sim, ele, né? Ele faz parte da associação. Depois entrou na associação, Sim. Mas assim, a desinformação, né, ainda é uma barreira para o diagnóstico? Sim. Vocês acham isso? Sim. Só para você ter uma ideia, igual, né,
você sempre teve ali ajudando, contribuindo, né, tanto com doação, como compra de ingresso. E a presença, né? A gente na televisão, na rádio, fazendo manifesto nas ruas. E ainda tem muita gente que ainda nem sabe que tem a Associação Arpita aqui em Rondonópolis. É importante divulgar, né? Então assim, existe ainda uma lacuna, porque assim, a gente não consegue ainda atingir o público 100%, sabe, Rodrigo? Porque assim, hoje, se você for colocar ali numa TV aberta, num programa, o custo é muito alto. E a gente trabalha voluntariamente. É verdade. Né? Hoje, qual que é a maior dificuldade hoje nas entidades para ela conseguir oferecer um trabalho digno, terapias, né? Tipo assim, é o quê? Dinheiro. Recursos, né? Recursos. Hoje a gente tem essa dificuldade, sabe? Então, assim, hoje a Associação Arpita, com muita dificuldade, ela conseguiu ser de utilidade pública do município, ela conseguiu ser de utilidade pública do Estado, né? E agora mas ela está faltando ainda ser considerada e reconhecida pelo alguns órgãos do município, que é o CMAS, o CMDCA, que ela ainda não foi reconhecida, que ela tem que ser reconhecida por esses órgãos para ela captar recursos melhores para ajudar essa entidade. É justamente isso que a maioria das entidades barram, né? Na falta de incentivo do poder público. Isso. Na verdade, as associações acabam fazendo um papel que o poder público tinha que fazer. Sim. Né? Isso já tinha que ser oferecido todo um núcleo de serviços, né? De psicólogo, dentista, de diagnóstico, né? Estrutura familiar, acompanhamento de educação para todos esses alunos. Aí acabam-se que as mães, que ainda bem que as mães e os pais também, né, se unem numa associação para ganhar força. Sim, sim. Né? Porque nós sozinhos nós não conseguimos levantar bandeiras e juntos importantes. Ainda não é fácil, né, Rose? Porque nós temos hoje, eu acredito que estamos aí em torno de 100 famílias cadastradas lá. Sim. Se eu não estou enganada, porque do início Mas do ano essas 100 famílias, elas... E às vezes 4, mais que 3, autista. 4 pessoas na família, né? Então você multiplica essas pessoas, né? E às vezes a família tem mais que um autista. Tem. Hoje tá muito comum ter famílias com 2 autistas. Eu acredito, porque vem crescendo muito no nosso país, né? Rose, Gisele, agradeço a presença de vocês aqui. Eu acho que foi importante esse bate-bola para a gente mostrar para a população o quanto é importante a gente estar antenado, né, para esses assuntos do transtorno do espectro autista, principalmente para as famílias e para os amigos familiares. E deixa aí os nossos microfones para vocês falarem aqui, dá um alô para despedida aí para a gente. Não, a gente que agradece, Rodrigo, Zaeli, né, pela oportunidade da gente estar falando de um tema tão importante para a sociedade, para os nossos governantes, né? E eu fico honrada, Rodrigo, você, né, que está aí, já veio como candidato, como vereador e agora como candidato deputado federal, pensar em ajudar um transtorno que hoje, assim, para mim que sou mãe, para ela que é mãe, é algo tão difícil da gente lutar aí, é igual você falou, né? Nós sozinhas a gente não consegue. Verdade. E a gente juntando as forças a gente consegue avançar muito mais. E a gente agradece imensamente de coração, né, por esse apoio, por esse olhar, pelo transtorno TEA. E porque assim, e falar para a sociedade que muitas das vezes o que a gente luta, às vezes assim, para as pessoas assim, pode ser em vão, uma coisinha desse tamanhozinho para os nossos filhos. Mas para nós pais, ouvir eu te amo é a coisa maior e melhor desse mundo. A gente tem algumas mães, e a Rose ela se emociona nessa hora, porque algumas mães elas têm essa questão, né, no autismo, que o filho não é verbal. E eu sei o que ela está sentindo nesse momento, porque apesar do meu filho ser verbal, né, ele me fala o tempo todo isso, né, o carinho e tudo, é importante, a gente sente essa falta. Então, esse olhar que a gente quer, Rodrigo, esse carinho, sabe? As mães, as famílias, elas precisam desse olhar carinhoso do poder público. Porque hoje pode não ter, você como falou, não tem na família.
mas a gente não sabe, o futuro a Deus pertence, né? E é lógico, ninguém deseja que isso aconteça, mas é improvável, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pessoas como você tem se mostrado aí parceiro da gente mesmo, né? Não é, a gente sabe que é verdadeiro. Então, a gente agradece realmente a oportunidade de estar aqui abrindo para um público, né, maior, a gente poder falar sobre o assunto, porque não é uma coisa que pode acabar assim, amanhã não tem mais. Então, a gente tem que ter um olhar carinhoso e cuidadoso para essas crianças e adultos que futuramente serão adultos, né? E é uma sociedade que daqui a pouco vai ser como popularizada de autistas, porque está crescendo demais. Então, é importante a gente ter esse olhar agora para poder fazer algo lá na frente. Mas obrigada, tá? Obrigado vocês por ter vindo. Obrigada, né, e ter deixado essa mensagem bonita aí para quem vai nos assistir. Um abraço, fique com Deus.